boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola e hoje é dia de Inter, que enfrenta o Veranópolis pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, a quarta rodada que começa hoje. Chegando na resenha aqui, Caco da Mota, e Caco, eu já quero te lançar uma pergunta enfogueirada. É jogo de tudo ou nada para o Inter essa partida com o Veranópolis? É jogo de pressão. Boa tarde, Cris. Boa tarde ao telespectador de casa. A gente está vendo na tela aí o horário do jogo do Internacional. Jogo de muita pressão, mas não apenas para o Odair Hellmann. Tem que dividir a responsabilidade. Os jogadores têm muita responsabilidade, sim. Os titulares que entrarão hoje em campo contra o Veranópolis. A gente fala mais ao longo do programa. Quem são eles? Pois é, a gente estava vendo ali na tela, no estádio Antônio Davi Farina, 7h15 da noite, Veranópolis Inter. E eu já quero te perguntar, Caco, também, qual é o grande adversário do Inter nessa partida? Será o próprio Inter? Exatamente, o próprio Inter, Cris, até porque o Veranópolis não está muito bem no Campeonato Gaúcho, ele está na 10ª colocação, o Internacional é 7º e o Veranópolis é candidato a rebaixamento. Com todo o respeito à equipe do Veranópolis, não estou querendo fazer pressão para cima do Veranópolis também. A responsabilidade é do Inter, então a pressão é toda para ele, mas em conjunto, nada individualizado, é o Odair, é o D'Alessandro, é o Dourado, é o conjunto do Inter, time, jogadores e, é claro, até mesmo a direção de futebol. Tá certo, Caco. E quem acompanhou o último treino do Inter antes da partida de hoje, de logo mais contra o Veranópolis, foi o repórter Gabriel Correia, que nos conta também de novidades no time titular da equipe, não é, Gabriel? Oi, Cris, tudo bem? Destaque no Internacional é a mudança de planejamento. Técnico Odair Hellmann vai colocar força máxima para enfrentar o Veranópolis nesta quarta-feira. O destaque é Santiago Trellis. Ele vai jogar como titular no lugar do volante Patrick. O Trellis é um jogador de área, né? Um jogador que ainda vamos jogar em Veranópolis, todo mundo conhece, é um campo curto, né? Menor. Então é tentar chegar junto com ele ali, também não só alçar bolas, mas ser inteligente, para que ele possa fazer esse pivô e a gente distribuir as jogadas e concluí-las em gol. A gente já volta a falar de Inter, mas vamos falar de Grêmio agora na Central Band de Esportes, onde está o repórter Simon Bianchini, o Grêmio que joga amanhã contra o São Luís na Arena. E eu quero saber, aliás, a torcida quer saber se Léo Moura se recuperou do último jogo. Simon, boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde a você, a todo mundo que está nos assistindo. O Léo Moura, que saiu com desconforto, fez exame de imagem ontem, que não detectou lesão. Ele está já iniciando o processo de recuperação, mas deve ficar à disposição para as próximas partidas com o técnico Renato Portaluppi. Talvez uma preservação num jogo ou que outro, mas tudo certo com o lateral de 40 anos da equipe do Grêmio. Aliás, falando no Tricolor, ontem divulgou nas redes sociais um vídeo para aumentar toda essa expectativa pela estátua do técnico Renato Portaluppi. A gente está conferindo aí imagens da Grêmio TV, que a estátua, não sabemos como ela ficou. Vai ser inaugurada muito provavelmente no próximo mês, na esplanada da Arena. Mas esse vídeo já dá um gostinho a mais daquele momento que retrata o Renato comemorando os gols lá no Japão do Mundial de 1983. E falando ainda no Tricolor, o capitão Maicon, que é um dos mais experientes do atual elenco Tricolor, falou justamente sobre essa união, esse momento vivido por ele e alguns outros colegas. Estamos sobrevivendo, só você olhar aí, do grupo de 2015 só tem eu, Jeromel, Luan, Marcelo Oliveira, o Everton, né? Só nós 5, então a gente está sobrevivendo. Até o Marcelo Groi já saiu, então a gente brinca que a gente está sobrevivendo, mas é bom, porque a gente está ganhando, então a gente quer continuar, a gente sabe que a gente tem uma identificação muito grande aqui, o torcedor tem um carinho muito grande por todos nós, né? Claro que com mais conquistas, né, isso vai facilitando para que você permaneça ainda mais no clube, né? Eu que já tenho quase 34 anos, né, isso é importante. Aqui está sendo o clube que eu mais joguei, né, em toda a minha carreira, né? Daqui uns jogos eu passo a quantidade de jogos que eu fiz no São Paulo, né, com todas essas conquistas. Então, sem dúvidas, é importante a gente criar uma identidade com o clube, com vitórias e conquistas. Algumas situações de negócios do Grêmio. O Tricolor buscou informações sobre o Luan Pérez, 24 anos, está jogando futebol da Bélgica. O Rafael Thierry está indo para o Sport Recife por empréstimo até o final do ano. Madison interessa ao Atlético Paranaense. E o Botafogo buscou informações sobre o centroavante André, mas o empresário descarta essa negociação porque o André quer seguir no Grêmio, viu, Cris?
Tá certo, Simon. Cacó, vamos por partes. Vamos falar do Maicon. Tu estava elogiando aqui o desempenho do Maicon nas últimas partidas do Grêmio. 2019 pode ser um grande ano para esse jogador, não é mesmo? Ele até teve uma estabilidade por questão física, né? Mas o futebol nunca faltou em Maicon. Mas que interessante esse número que ele traz, a identificação dele com o Grêmio. Ele já antes de virar o número, passando o São Paulo, o número de jogos, ele já fala dessa identificação com o Grêmio. Ou seja, o Grêmio marcou na vida dele como o clube mais importante da carreira dele, que é atualmente o clube dele. E como isso funciona, como é importante dar resultado dentro de campo. Ele é o centro da saída de bola do Grêmio. Qualidade com bola parada, a gente está vendo o gol de falta dele, a assistência que ele deu no gol para o Jael de calcanhar, com muita técnica, é um jogador que faz muita diferença a favor do Grêmio, tanto com técnica como com liderança e também até mesmo com a garra, com a raça, que é uma marca do Grêmio e que o Maicon assimilou mesmo vindo de fora, começando no Figueirense, passando pelo São Paulo e agora tendo a marca do tricolor gaúcho, o Maicon capitão. E passando a bola para Léo Moura, uma notícia, né, relativamente boa. Que bom, porque o Madison pode ser negociado a qualquer momento, né? O Simon trouxe a informação podendo ir para o Atlético Paranaense. Então, mas o caso do Rafael... não é caso para se preocupar, o caso do Léo Moura. Que bom, né? Porque Léo Moura que está sempre aqui nos nossos stories. É porque tem o Léo Gomes. Agora, se tem o Léo Gomes e o Léo Moura fica, digamos, aquela coisa de 1 mês, 30 dias fora, aí complica. Aí teria que tentar usar de novo o Madison, que está sendo negociado. Aí o Grêmio teria desfalque na lateral direita. Teria que buscar na base, de alguma forma, improvisar jogador mais experiente, porque tem Libertadores no horizonte já no início de março. Boa. Olha só, agora mudando de Grêmio para Internacional, é hora de dar a volta por cima no gauchão. Depois de 2 derrotas seguidas, o Inter encara o Veranópolis. Olha, e o clima dessa partida é de pressão. Sob sol forte, o Inter começou sua preparação para enfrentar o Veranópolis na Serra Gaúcha após mudar o seu planejamento. O time titular será testado já nesta rodada, após os resultados ruins no início do gauchão. Agora, tudo será na base da conversa. É um grupo ciente disso, é um grupo de qualidade, mas que tem muita responsabilidade em absorver para que a gente possa afastar, né, essas coisas ruins, para que a gente possa seguir nosso caminho firme e forte. Na defesa, praticamente o time que terminou o Campeonato Brasileiro. A única mudança é na lateral direita. Bruno ganha mais uma oportunidade para atuar com os titulares, já que Zeca segue se recuperando de um desconforto. O time já vem jogando, né, há um bom tempo. Eu também cheguei agora, estou me entrosando, mas eu quero o mais rápido possível poder ajudar. Espero fazer um bom jogo. Eu me cobro muito, né, para que eu possa evoluir, ajudar meus companheiros. As mudanças também passam por meio-campo e ataque. E com a insatisfação do torcedor, a pressão pelos resultados chega mais rápido para jogadores e também ao treinador. Muita insatisfação, pedras foram atiradas, arremessadas aqui ao ônibus Internacional. A cobrança do torcedor acho que é normal até um certo ponto, né? Acho que a gente viu, teve alguns episódios de apedrejar o ônibus, acho que isso não condiz com o torcedor do Inter, então acho que esses que fizeram isso não são torcedores, até porque o ônibus é um patrimônio do clube, os jogadores. Após os maus resultados no início do Campeonato Gaúcho, o Inter muda seu planejamento e vai com força máxima para o duelo contra o Veranópolis neste final de semana. As principais mudanças devem acontecer no meio de campo. A gente deixa para a comissão resolver a melhor maneira de jogar, o melhor encaixe ali da equipe, e o que eles fizerem a gente vai tentar da melhor maneira possível reproduzir nos jogos. Apesar de ser a terceira rodada, o Inter já corre contra o tempo, na busca pelas vitórias no gauchão, para dar tranquilidade aos jogadores e felicidade ao torcedor que busca pelo menos um título neste 2019. Pois é, e na busca por esse título está, né, o esquema tático do time. O que esperar, Caco, desse ataque que o Odair vai apresentar logo mais à noite contra o Veranópolis? É interessante, ele toma a decisão acertada, na minha opinião. O Trellis é o jogador mais de referência, aí o Potker volta a jogar na dele e o Nico do outro lado pela direita. Esses 3 atacantes, podendo ter o D'Alessandro mais centralizado, os 2 volantes, Edenilson e o Trellis, o cara aquele que, fincado
lá na frente. Isso, fincado, mas ele tem uma certa movimentação lateral também. Ele não é tão fincado como o Damião, mas ele é mais do que os demais do Inter. O que eu não concordei é o Pedro Lucas não estar relacionado. Porque se o Trellis não vai por ritmo, aquela questão de início de ano, não tem um jogador com essa característica. Mas o Odair está apostando no quê? Nos cascudos, nos jogadores mais experientes. Não está errada a estratégia do Odair. Eu acredito que ele poderia ter colocado esse garoto que foi bem no início, para começar a já dar oportunidade, ainda mais num jogo de pressão. Se ele está no grupo, tem que jogar. Mas, por outro lado, ele também tem que colocar o Trellis. Sim. Para ver o rendimento desse atleta. Mas por que eu falei em dividir responsabilidades? O Trellis tem responsabilidade, mas não mais tanto quanto os outros. Ele recém chegou. Por exemplo, o Nico Lopes, artilheiro do ano passado, jogou um jogo só, claro, mas ele tá devendo já pela primeira atuação. Aquilo que eu disse de uma ficha, que tu bota um crédito, chega no outro ano, tu tem mais crédito se tu continuar dando aquilo que tu deu no ano passado. E o Potker? O Potker também, só que ele faz a jogada do primeiro gol. Por mais que a torcida não goste muito da atuação do Potker, daquela primeira atuação, o Inter criou situações ali. Ele não foi tão mal assim contra o Pelotas, mas eram os titulares, é onde causou a maior decepção. O pior jogo foi o último. Então o Nico Lopes está devendo também, mas é um jogo só como referência. Mas a gente cobra os jogadores em relação ao ano passado. O Nico Lopes é um jogador de arremate de primeira, que chega perto da área, bateu uma bola na coxa do Nico Lopes no último jogo e ele poderia ter feito um gol de centroavante. Talvez essa bola seja para o Trellis. Então esse é um jogador importante de bola parada, de arremate, de ir para cima, né? E já que tem essa questão emocional, se é que existe, mas tem essa questão da pressão, né? Melhor falando assim. Afinal de contas, o Inter perdeu as 2 últimas partidas seguidas. Qual é o papel do Rodrigo Dourado como capitão nesse time, na liderança, na hora de chamar a equipe para virar o jogo literalmente? Fundamental, porque ele tem que ser líder dentro de campo tecnicamente. E ele tem qualidade para isso, desde que seja dentro da sua limitação, que é o que destacou ele como sendo um dos melhores volantes do futebol brasileiro do ano passado, sendo campeão olímpico aquela vez mesmo, ficando no banco, mas por isso foi parar numa seleção brasileira. Ele até faz gols, ele até vai para cima quando pode numa área, fazendo gols de cabeça, faz gol importante até em Grenal, que a gente está vendo do Rodrigo Dourado, mas é importante a saída de bola, ele facilitar e simplificar, saber da limitação de tocar logo para o Edenilson, tocar logo para o D'Alessandro para que a jogada seja criada, porque ele é muito bom na destruição e ele acaba sendo também o centro do jogo, como o Maicon é no Grêmio, na proteção à zaga, bem mais na proteção à zaga do que o próprio Maicon, que sai mais na equipe do Grêmio. Então é importante que o capitão colorado tecnicamente seja referência. Ele sumiu no jogo contra o Pelotas, a gente não enxergou o Dourado. Ah, mas foi o primeiro jogo. Tudo bem, eu estou falando em relação ao que a gente enxerga, o que eu vi no jogo. É um jogo só, é o 100% do Inter em 2019. Daqui a pouco, com mais um jogo em Veranópolis, a coisa melhora. Vamos ouvir, vamos lá dar um flagra, uma espiada na Rádio Bandeirantes com Alex Bagé e a turma do Toque de Bola, que está falando em pré-temporada. Eu aceito a pré-temporada, eu aceito essa história de pré-temporada quando o jogador estava no mundo árabe. Mas independentemente da pré-temporada, porque aliás já estamos lá pelos donos da bola também, com a Cris Bart, com o Caco da Mota. Ô Paulete, você utilizou o termo ontem que o jogo de hoje do Inter contra o Veranópolis seria decisivo e que se o Inter não vencesse, a chapa poderia esquentar. Qual é o peso que pode ter daqui a pouco uma eventual derrota do Inter para o Veranópolis? Eu acho que seria trágico o Internacional perder hoje, porque o estado anímico do time hoje é baixo, a estima é baixa e o Internacional está em afirmação. Por isso até que eu estou gostando mesmo discordando da escalação, eu estou gostando porque o Odair está botando o time titular dele a jogar. Ele já sentiu que a chapa está quente e o torcedor, a paciência do torcedor está bem menor do que nós imaginávamos. Mas ele pode ter optado daqui a pouco em deixar os garotos de fora em função do fator pressão? Eu acho que sim, Bagé. E tem também aquele quesito do regulamento, né, do Campeonato Gaúcho, né, que limita o número de jogadores da base. E então ele mudando esse planejamento e levando o time titular lá para jogar em Veranópolis, eu acho que mostra que quem tem que ter a responsabilidade são os jogadores do time titular e os principais que a gente estava comentando aqui. O Neilton, que é reserva, o Sobis, que está no banco de reservas, o próprio Richelli. Então eu acho que ele vai acabar tirando um pouco da pressão dos meninos nesse momento
planejamento, que é um jogo perigoso, né? Na minha visão, sobre o planejamento, não mudou nada. O Internacional estreia com reserva, faz o segundo jogo com titular, joga o terceiro jogo com os reservas. Em todo jogo ele tinha garotos, agora ele tirou todos. Isso. Aliás, só quem tá lá é o Heitor, que ainda não jogou no profissional. Acho que no jogo contra o Pelotas não tinha garoto, né? Não tinha nenhum aqui. Eu acho que no jogo contra o Pelotas... Mas aí que tá, César. Esse jogo era pro primeiro. Se é pra ter um rodízio, o titular era pra jogar em casa contra o Brasil na segunda-feira e não hoje lá no Davi Farina. O que eu tô considerando ter garotos no time titular ou no banco. Em todos tinha. Todos, incluindo o Pelotas. Só hoje que não. É todos. Só hoje que não tem. Entendeu, César? Ele antecipou, porque o time titular era para jogar em casa contra o Brasil segunda-feira e não hoje contra o Davi Farina. Hoje era para jogar o primeiro time com garotos lá da rodada contra o São Luís. Por isso que depois do jogo teve a declaração do Roberto Melo que levava a esse entendimento. Perfeito. Tipo, acabou o rodízio. E essa é a nossa Obrigada, meninos. Tá aí, ó, a resenha confirmada lá na Rádio Bandeirantes com Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. E quem tem recado para você agora é Caco da Mota. Pois é, Cris, você está pronto para a sua pré-temporada? Olha aí, a pré-temporada do Melhor Preparo é com Ativo. Uma vida sexual ativa faz bem para o corpo, para a saúde, deixa você com a autoestima lá em cima. Vai se preparando, adquira o Ativo e fique nativa sempre. Não é mesmo, Rafael? É isso mesmo, tudo bem, cara, que as pessoas perguntam para mim na rua, vem cá, o Ativo funciona mesmo? Eu digo o seguinte, ó, 60% das ligações para nossa central são recompra. Pessoal que já usou e já conhece. Então tenha uma vida a dois plena e prazerosa. Apimente a sua relação com o estimulante do homem moderno. O Ativo é indicado para homens de 20, 30, 50, 60, 80 anos, todas as idades. Então presta atenção. Últimos dias para fechar esse mês de janeiro e para você aproveitar a nossa mega promoção Torra Ativo. Aproveite, vá ligando aí. Agora o telefone está aqui na tela, parcelinha desse tamanho, mínima cabe no teu bolso, descontão nos pacotes promocionais. E atenção, primeiro pagamento só lá em março, depois do Carnaval. Como é que é? Depois do Carnaval. Depois do Carnaval, exatamente. Entrega grátis e sigilosa para todo o estado do Rio Grande do Sul. E tem presente em dobro na compra. Tá esperando o quê para ser feliz? Telefone na tela, esse é o Ativo 0800 601 0700, mas tem que ligar agora, cara. Olha aqui, Ativo é você na maior atividade sempre. Ligue, telefone aí na tela, 0800 601 0700. Cris Bart. Obrigada, Caco. Olha só, eu quero lembrar você que está aberto lá o nosso WhatsApp. Estamos online esperando o seu vídeo ou a sua foto com a camiseta do seu time do coração. O time que está disputando o Gauchão 2019 são os donos do Gauchão. Mande lá, foto ou vídeo com a sua camisa, tá? A camisa aí, ó, do time do peito. Mande para 51 992 24 1220. Estamos online e te esperando. A gente volta daqui a pouquinho, tem mais Grêmio, tem mais Inter e tem a sua participação também. Estamos de volta com os donos da bola e hoje, Caco, tem Grêmio. Grêmio na Arena. Né? Desculpa, amanhã. Grêmio na Arena mais uma vez. E dessa vez contra o São Luís. Vamos ver na tela aí, ó. Amanhã, tá, gente? Eu tô à frente do meu tempo aqui, ó. Amanhã, 9h15 da noite, na Arena do Grêmio, aqui em Porto Alegre. Grêmio e São Luís de Ijuí. E tem uma dúvida que paira no ar, lá ali, né, na formação do time do Grêmio. Começa pelo gol. Começa pela camisa 1. Que quando os reservas do Grêmio entraram em campo, o goleiro titular foi Paulo Vitor. Só que quando os titulares jogaram segunda-feira passada, quem atuou foi Júlio César. E fica a pergunta, né? Afinal, quem é o sucessor de Marcelo Groi no gol do Grêmio? Paulo Vitor e Júlio César. Ou melhor, Paulo Vitor ou Júlio César. Afinal, quem vai assumir a condição de titular no gol do Grêmio para esse ano? Perguntinha difícil, né? Mas que o Renato Portaluppi não esconde a resposta. Quanto ao Paulo e ao Júlio, são dois grandes goleiros. O Paulo Vitor vai sair como saiu na frente, porque ele já estava aqui ano passado, fez grandes apresentações quando o Marcelo não pôde jogar, fazia revezamento dos dois. Vai acontecer em determinados jogos o revezamento dos dois também, porque é importante, não adianta você só dar ritmo de jogo para um goleiro. Daqui a pouco você vai precisar do outro e ele não está com ritmo. Então, o Paulo sai na frente e já quinta-feira é a única posição que vai adiantar. O Paulo volta, o Paulo joga na quinta, provavelmente o Júlio joga no final de semana. Quando a pré-temporada começou, o assunto ainda era o passado.
Marcelo Groy deixou saudades no torcedor gremista, claro, mas... Você pode olhar as 20 equipes do Campeonato Brasileiro, todas têm 2 goleiros de alto nível e goleiros experientes. O Grêmio precisava de um outro goleiro experiente. A gente sabe que o ano passado, mesmo o Marcelo sendo titular, com todo o respeito que eu tinha, eu brigava também pela vaga. Isso é natural do goleiro. Não seria correto se eu tivesse acomodado. Em 2018, Paulo Vitor foi titular na reta final do ano, depois da lesão nas costelas do Marcelo. Ele aprovou, foi bem e, por enquanto, virou titular. Por enquanto, porque o Júlio César não está a fim de facilitar, não. Acredito que eu chego ao Grêmio no melhor momento da minha carreira. É um momento de experiência, um momento de maturidade, onde eu posso apresentar e vou poder dar o meu máximo para ajudar o Grêmio em tudo que ele vai brigar. No ano passado, Paulo Vitor jogou 24 vezes e tomou 14 gols. Titular no Fluminense, Júlio César atuou bem mais, em 52 oportunidades, e ajudou o time a escapar do rebaixamento. Bom, seja como for, por enquanto, a camisa 1 tá vaga. Veremos por quanto tempo. Olha, aquela dor de cabeça bem boa de se ter, né, para um técnico ter essa disponibilidade de 2 bons goleiros. E o Paulo Vitor disse bem ali na sonora dele que um grande clube sempre tem 2 grandes goleiros aí à disposição. É o caso do Inter e agora do Grêmio, cara. Mas geralmente tem um que se sobressai. O Grêmio tinha o Marcelo Groy lá em cima no topo. Como na história do Grêmio, sempre tiveram grandes goleiros, nos grandes clubes, sempre tem um que é a referência, né? O Grêmio, tu pode citar o Leão, do campeão brasileiro. Darley. O Darley, o grande goleiro do Grêmio, o próprio Marcelo Groy, o Mazzaropi em algum período, né? Tem o Eurico Lara, para os mais antigos. Tem várias referências do gol. Aquele é o número 1. E os dois são muito semelhantes em termos de qualidade. A característica, uma ou outra diferença que até os treinadores de goleiros, a comissão técnica é que vai conseguir apurar melhor essa diferença. Mas o Renato faz bem continuar com o Paulo Vitor, porque ele entrou no lugar do Marcelo Groy, sentiu já aquele peso, que é substituir o Marcelo Groy, e foi bem e começa o ano. Agora, nada significa por eles terem estarem nivelados, que em algum momento o Júlio César, pelo que fez o ano passado, poder ter uma oportunidade e daqui a pouco for melhor e ganhar uma vaga. Ou seja, está em aberto o gol do Grêmio. Isso, por um lado, é legal, mas é um pouco preocupante. Por quê? Não em relação a eles. Porque o Marcelo Groy é de um tamanho gigantesco no gol do Grêmio. E o Grêmio não tem esse goleiro. Ainda, que bom que tem ainda Campeonato Gaúcho, mas lá na frente nós teremos Libertadores da América, competição internacional, que quantas vezes o Marcelo Groy fez defesas milagrosas, tanto que era chamado de Milagroy, fez defesas históricas, que foi rodar o mundo inteiro. Quantas vezes ele pegou penalidades. Isso tudo está pesando para 2 goleiros. Os 2, na verdade, dá 1. E desses 2 tem que sair o 1. Se é que eu fui bem entendido fazendo essa numerologia aqui. É uma confusão das boas essa. É uma troca, tem sopa de letrinhas, eu fiz uma sopa de números agora aqui, ao meio-dia. É uma confusão bem boa. Mas olha só, o jogo de hoje entre Veranópolis e Inter vale taça. É isso mesmo. Né? Quem traz essa informação é o repórter Simon Bianchini. É isso, Simon, vale taça. Vale taça, viu, Cris? Por conta de um festival da maçã que acontece já há alguns anos em Veranópolis. É a 10ª edição da FEMaçã, a taça de hoje que vai ser entregue ao time que vencer a partida. Em caso de empate, o Internacional, por ser o visitante, vai levar esse troféu, mas já pode ser a primeira taça do futebol gaúcho, claro, uma taça especial por conta dessa FEMaçã, que é a 10ª edição e não corria desde 2015, mas quem vencer hoje leva essa taça. Aí, ó, jogo olha só, valendo tu já taça. imaginou? Que legal. É muito legal, mas tu já imaginou que o Internacional, com a pressão que tem, é uma taça assim simbólica, o símbolo da cidade. Se o Internacional não ganha essa taça da FEMaçã, até porque ele entra em vantagem no jogo. Ele empatando leva essa taça simbólica. Ninguém vai dar a volta olímpica, fazer uma grande festa. Mas o problema é perder a taça. Ficar com o Veranópolis nesse momento de pressão para o Inter, olha, pro Veranópolis vai falar. ser muito bom, vai receber uma taça em casa, né? Claro, mas para o Inter vai ser um prato cheio nas redes sociais se o Inter não levar essa taça, olha só. Ixi. Vamos ver como é que anda lá os nossos telespectadores que mandaram para o nosso WhatsApp as suas camisas. Olha aí, ó, torcedor do Juventude. Juventude? Passou rápido, o Enzo. O Enzo de Pelotas. A Kátia de Canoas e a Cassandra de Porto Alegre com a camiseta do Grêmio.
Olha o Júlio de Aimoré. Teutônia, do Aimoré, ó. Que legal, gente. Ó, aí família gremista lá de Vacaria. Aí, ó, o Luiz e a Terezinha de São Borja, colorados. Até o Caneco é colorado. Quem mais? Aí também, ó, colorado, Thalisson de Taquari. Com a taça Ó, o do interior Mundial. ligadinho aqui, hein? Jefferson e o Vicente do Brasil. Que legal. Aí o Antônio de Caxias do Sul, gremistão. Todo mundo participando aí. Continuem mandando a foto ou vídeo com a camiseta do seu time que está disputando o Gauchão 2019. Ô, Cris, eu queria um Donos desafio. do Gauchão, 99224-1220. Eu queria um desafio, assim, o torcedor botar no meio da massa com a camisa, assim, mandar pra nós um vídeo no meio da torcida. Sabe Ia aquele ser vídeo irado. vibrando na hora do gol? Isso ia ser legal. Tá liberado, pode mandar. E a gente dá uma pausinha, tá? Tomar uma aguinha e volta com mais Grêmio e mais Inter em instantes. Estamos de volta com os donos da bola e Caco da Mota. Hoje tem jogo que também deve ser tenso na Boca do Lobo em Pelotas, né? É Pelotas e São José. E quem nos atualiza da situação do Pelotas, como está tudo que aconteceu desde os acontecimentos do último fim de semana, é o repórter Simon Bianchini. E aí, Simon, qual é a situação lá? Tudo por conta ainda da agressão sofrida pelo presidente da equipe do Pelotas, o Gilmar Schneider, no último final de semana. O torcedor, líder da organizada, o Thiago Oliveira, o Thiago Alemão, que deu o soco no presidente, acabou gerando todas as cenas que a gente já exibiu aqui nos Donos da Bola. Ele foi preso preventivamente. Não vai responder a processo em liberdade por conta da sua vasta ficha criminal. São 11 páginas de agressões na ficha de Thiago Alemão. Porém, a defesa entrou com um pedido de prisão domiciliar, alegando que o réu está doente. Esse pedido vai ser analisado em uma nova audiência ainda a ser marcada. Hoje, às 8h30, tem jogo na Boca do Lobo, entre Pelotas e São José. E tem mais uma, viu? Há pouco, o Conselho Deliberativo do Pelotas suspendeu todos os sócios envolvidos na confusão e proibiu a entrada no estádio, além de solicitar ao Ministério Público denúncia, a suspensão de todas as organizadas e a criação de uma comissão de relacionamento com o torcedor. Além de tudo isso, foi feito um pedido de um juizado especializado na Boca do Lobo. O fato que não tem Pelotas é o famoso G-Crim que a gente já tem aqui em Porto Alegre. Pois é, né? Se esses torcedores soubessem ou refletissem como esses episódios influenciam nos resultados dentro de campo, né? Historicamente, né, Caco? Eu acho que tem que estar todo mundo movido para colocar o time para frente. Não tem como não abater um time, uma direção de um clube, tudo o que aconteceu no último fim de semana. Olha a situação do presidente. A revolta que ficou o presidente com razão, né? E o técnico Gavilã, que permaneceu na equipe, né? Mas assim, chegou a ameaçar ir embora, consideravelmente. Não ameaçar, né? Ele não fez uma ameaça, ele ensaiou uma saída. Olha, não dá nesse clima, eu vou me embora daqui. Mas qual profissional não ia refletir a ponto de até discutir uma possível saída? Sim, no meio da coletiva, a gente ouve os vidros quebrados, ele está cancelado a coletiva pelo assessor de imprensa. Agora, essa situação, essa iniciativa do G-Crim, que tem aqui, o juizado especial, que tem nos estádios também da dupla Grenal, é importante porque ela faz o registro, ela identifica as pessoas e isso fica numa lista, para que quando essas pessoas voltarem ao estádio da Boca do Lobo, tá lá na lista o nome por identificação, de alguma forma, onde há o risco, essa pessoa já foi identificada. Né? E aí isso é importante. Vamos lá, vamos invadir a Rádio Bandeirantes com o toque de bola. São criticados porque o Ronaldinho, quando sobe, muito menino ainda, ele acaba ficando no banco em alguns jogos, porque ele era muito jovem. E ali ele, até hoje tem gente que critica treinadores, que foi reserva, sim, mas ele tinha 17 anos. Estão lá falando sobre Ronaldinho Gaúcho quando era ainda da base do Grêmio. A gente acompanha já há algum tempo, nós discutíamos há pouco também a possibilidade de Jean-Pierre ou Luan jogarem juntos. Vai ser difícil disso acontecer, né? Porque para que isso acontecesse, naturalmente, teria que jogar sem um centroavante. O Renato gosta do centroavante e trouxe o Viseu, né? Acho que essa é a questão. Não tem a ver com o modelo de jogo do Renato. Os craques se adaptam, eles terminam jogando, os craques. Agora, no modelo do Renato, ele gosta do 9, assim como eu gosto do 9, tu tem que ter um centroavante. O Renato, eu acho que não colocaria esse modelo, a não ser numa emergência. Emergência, machucando, colocando o Luan de falso 9, exatamente. No processo de construção do GPR, o Renato vai botar o GPR nos momentos que o Luan não estiver.
Quando o GPR ganhar esse corpo que parece que está vindo... Mas eles são parecidos, eles não são iguais. Eu sei, exatamente. O Luan é mais atacante que o GPR. E aí eu já fecho com o Bagé. Vão jogar juntos, de qualquer forma. Porque o Luan é o melhor de todos daí dos últimos anos. E o GPR vai ser o melhor. Eles vão jogar. O Renato, uma das características, os melhores vão jogar. Para quem está acompanhando os donos da bola na TV Bandeirantes, aí também para a Cris e para o Caco, quem é melhor, Luan ou D'Alessandro, que tu disse há pouco quem? Para a Cris e para o Caco? Só responde. Luan, o maior jogador criado no Olímpico, na Arena, no Grêmio, depois de Ronaldinho. Luan é muito melhor do que D'Alessandro. O César fumou, né? Antes do programa, só pode. Ou alguma coisa na água, né? Não sei se alguma coisa na água. Tinha algum mosquitinho na água aí? Né? Mas vem cá. Se fosse o Ronaldinho, o Grêmio tá na fila. O Grêmio ficou. O Grêmio ficou. Só um pouquinho. O Grêmio ficou numa fila 15 anos. Curiosamente, quando esse menino surge, ele é o centro técnico, ele é o alicerce do time. O Grêmio vira uma sensação, vende jogador. Já notou? O Grêmio vendeu o Pedro Rocha, o Grêmio vendeu o Arthur, o Grêmio vendeu o Wallace, não vende ele, o Grêmio vendeu o Jailson. E por que não vendeu o Luan? Mas quis Porque vender eles esse não ano, entendem né, nada de futebol. Eles não entendem nada de futebol. O Luan é o melhor jogador do Grêmio pós-Ronaldinho. Ô César, eu quero que tu me dê um pouco da água que tu bebeu. Não, mas não mas é só olhar o futebol. Eu vou ficar eufórico. É só olhar. Vende, faz o seguinte, vende o Luan. Eu sou fã do Luan. Vende o Luan, também. vai ficar mais 10 anos sem ganhar. Eu falei na última reunião que tem que começar a fazer antidoping antes do programa. Dei ideia. Vai ficar, Torrealba, 10 anos sem ganhar de novo. Não entendem nada. Mas que fique bem claro, isso que nós estamos comentando aqui a respeito da possibilidade de jogarem os dois juntos é muito mais questões de debate pela qualidade que está surgindo o Jean-Pierre. Mas evidente porque é natural que nesse momento ele seja um reserva. Aí, Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Caco, tu concorda com o César ou com o Paulete? D'Alessandro ou Luan? Pouco de exagero. Hoje sim, dá para dizer que o Luan está muito à frente hoje do D'Alessandro. Agora, tô pegando o histórico do D'Alessandro e Luan, em algum momento o D'Alessandro foi melhor que o Luan. É uma bela pergunta para colocar o cara na marca do pênalti aqui. Assim, de cara, assim, o cara responder. Com o tempo que eu tô tendo, é difícil de responder. E circunstância de cada time. Ainda penso que o D'Alessandro foi mais jogador ao longo do Inter. Tá quase se encerrando a carreira. O Luan ainda tem muito para dar, mas não ultrapassou. Hoje sim está muito à frente do D'Alessandro. Tá bem. Vamos lá no nosso controle. Quem está lá é Paulo Pires. Paulinho, Oi. E os jogos dessa quarta rodada de Gauchão? Pergunta pro Paulinho o que ele acha também dessa aí. Paulinho, D'Alessandro ou Luan? Sem dúvida alguma. No momento, Luan, mas o histórico do jogador, se eu colocar quem joga mais ou quem jogou mais, D'Alessandro, mas o momento é de Luan. Não sei se fiquei em cima do Murê, mas mais ou menos por aí, né? Tá bem, Paulinho, tá bem. Tu e o Caco aqui, na mesma resenha. Mas e os jogos de hoje do Gauchão, dessa quarta rodada, Paulinho? Confirmando que a rodada começa lá em Veranópolis, no Antônio Davi Farina 7h15, com transmissão da Rádio Bandeirantes para Veranópolis Internacional. Mas teremos ainda hoje outras 3 partidas, começando às 8h30. Vamos acompanhar na tela aí quais são os jogos de hoje, a partir das 8h30. No Vale tem Novo Hamburgo e Caxias, nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, o Avenida recebe o Aimoré. E na Boca do Lobo, em Pelotas, tem Pelotas e São José. Lembrando que a rodada só termina amanhã com 2 jogos. 7 horas em Caxias, Juventude recebe o Brasil de Pelotas. E às 9h15 na Arena tem o Grêmio contra a equipe do São Luís de Juí. Será a última quarta-feira, ou o último meio de semana com jogos, digamos assim, até porque a partir de agora, as quartas e quintas-feiras estão reservadas para a Copa do Brasil, para a Copa Sul-Americana e também para a Copa Libertadores da América. Só teremos gauchão na quarta-feira ou na quinta-feira, lá em março, na última rodada, 11ª rodada, dia 20 de março, quando teremos então o retorno dos jogos ao meio de semana. Até lá, somente nos finais de semana. Lembrando, teremos na semana que vem, na próxima quarta-feira, 2 gaúchos em campo pela Copa do Brasil. O Juventude jogando em Palmas, no Tocantins, e o Ipiranga, que disputa a divisão de acesso do futebol gaúcho, vai jogar em São Paulo contra o Votuporanguense. O Avenida, o São José e o Brasil de Pelotas só estreiam na segunda semana de fevereiro na Copa do Brasil, Cris. Obrigada, Paulinho. Sabe tudo esse Paulinho, hein? Impressionante, tá sempre de plantão, né? Ele é o plantão do esporte em pessoa. Não, e para quem a gente tá falando ontem o WhatsApp, né? Tu tem uma dúvida, pergunta pro Paulinho, plim, já vem, tá sempre de plantão, responde na hora. É uma enciclopédia. Com números, estatística e tudo mais. É mais moderno falar assim. Eu quero chamar o Simon de novo.
Simon tá por aí. Sim. Simon, homenagens a Emiliano Sala povoam aí as redes sociais e os estádios do mundo, não é? Exatamente. Ontem Cardiff, que seria o time que ele estava viajando para trabalhar como jogador, fez uma homenagem, 1 minuto de silêncio antes da partida contra o Arsenal pelo campeonato inglês. A gente pode até acompanhar uma homenagem muito bonita no estádio ontem. Not just for Cardiff fans, but also for those connected with Nantes. Bom, esse foi um jogo do campeonato inglês, o Arsenal venceu por 2-1, Cardiff fez essa homenagem, jogador que estava no Nantes, e até quero trazer uma informação de última hora dos colegas da Sky Sports da Inglaterra, traduzindo, viu, aqui uma informação, que os órgãos que estão cuidando por parte da França foram avisados que encontraram almofadas de assento supostamente da aeronave desaparecida do Emiliano Sala, foram encontrados em uma praia. Então eles estão investigando tudo para ver se acham pelo menos os destroços dessa aeronave. Tá certo, Simon. Tá aí. Muito triste que chamou a aconteceu com esse atenção que está atleta. chovendo Meu Deus bastante, me lembrou a cena que vi em Chapecó. Aquele Aquele grande velório, verdade. chovia muito no dia que caiu o avião da Chapecoense. Caco, mas a gente tem que ir embora. Vamos tá? nessa? Olha a bola nova do Caco da Mota. Vai lá, Tá mostra boa, a habilidade. né? Olha aí, Vamos lá, ó, isso aí. ó. Na habilidade. Tchau.